Sejam todos bem-vindos. Aqui é Nayuane Garcia e hoje te convido a entender um pouco sobre conceitos básicos da mineralogia, o número de coordenação e os sítios que compõem a estrutura atômica dos minerais. A estrutura mineralógica estabelece a relação entre a configuração atômica e as características macroscópicas dos minerais. Seu estudo é fundamental para entender propriedades mineralógicas, como a cor, dureza e densidade. A partir dela, é possível também compreender como ocorrem as variações que são encontradas nos minerais. Cada mineral possui uma estrutura específica, que pode apresentar aplicações interessantes. Um exemplo são as eólitas. Em sua estrutura correm uma série de poros uniformes, que funcionam como uma espécie de esponja. Por conta desta propriedade, é amplamente utilizada na indústria para descontaminação de solo e também como catalisador de gasolina. A ligação química é a base para a construção dos blocos fundamentais que compõem diferentes estruturas. Em ligações iônicas, as mais comuns em minerais, os cátions e ânions são ligados através do compartilhamento de elétrons e se comportam como esferas. Linus Pauling foi um importante químico norte-americano que dedicou-se a entender alguma dessas questões. Compreendeu e postulou que 5 regras básicas determinavam se a estrutura sólida seria estável ou não. A primeira dessas regras estabelece um princípio da coordenação. Este princípio estipula que o tamanho dos cátions e ânions determinam como eles se empacotam ou se coordenam. Desta forma, o número de coordenação de um cátion é a quantidade de ânions próximos que estão ligados a ele. A geometria resultante dessa coordenação, onde o cátion está no centro, cercado pelos ânions, é o poliedro de coordenação, ou sítio, como por exemplo os sítios tetraédrico e cúbico. O número de coordenação e o arranjo geométrico resultante ocorrem em função da relação dos raios do cátion e do ânion. De acordo com essa regra, o raio do cátion e o número de coordenação são diretamente proporcionais. Os números de coordenação encontrados nos sólidos normalmente são os de 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Vamos entender cada um deles? A coordenação 2 ocorre em cátions com raios pequenos. Nela, o cátion se liga a 2 ânions, formando uma espécie de linha, que corresponde à coordenação linear. Esse tipo de sítio é encontrado, por exemplo, na uranila, quando o íon de urânio se liga a 2 oxigênios. Na coordenação 3, o cátion se encaixa entre 3 ânions, que se distribuem nos vértices de um triângulo equilátero. Portanto, esse sítio é chamado também de sítio triangular, ocorrendo, por exemplo, nos grupos dos carbonatos e nitratos. A coordenação 4 ocorre quando o cátion se liga a 4 ânions, que se tocam mutuamente. Esses ânions se distribuem nos vértices de um tetraedro, formando um sítio tetraédrico. É uma coordenação importante para entender os minerais formadores de rochas, chamados também de silicatos. Nela, a unidade fundamental é o tetraedro de sílica, que ocorre quando o silício se liga a 4 oxigênios. A coordenação 6 ocorre quando o cátion se liga a 6 ânions, que não se tocam mutuamente. Os ânions situam-se nos vértices de um octaedro, sendo esse sítio denominado então de octaédrico. Ferro, magnésio e manganês são cátions que comumente são encontrados nesses sítios. A coordenação 8 é estável em cátion ligado a 8 ânions, que se tocam mutuamente. Os ânions se distribuem nos 8 vértices de um cubo, formando um sítio cúbico. Ocorrem íons com raio iônico grande, como por exemplo o sódio. Por fim, a coordenação 12 é encontrada quando os cátions e ânions têm tamanhos semelhantes. Nela, cada cátion está ligado a 12 ânions,
que se distribuem nos vértices de um cubo distorcido, chamado cubo octaédrico. O sódio também pode ocupar esse sítio devido ao seu imenso raio iônico. As coordenações 5, 7, 9, 10 também são possíveis em estruturas complexas com sítios distorcidos. Em simulações líquido-metal, coordenações maiores que a 12 podem ocorrer, que devido à sua instabilidade existem apenas por uma breve fração de tempo. Bem, hoje nós aprendemos um pouco sobre a importância de entender as estruturas dos minerais, como caracterizar o número de coordenação e a influência do tamanho do cátion para diferenciar os sítios. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Os livros e links dos artigos usados aqui estão na descrição. Se tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, comentem aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo.